Uma das principais pautas da extrema-direita, leia-se, do fascismo mundial contemporâneo no século XXI, é a questão da imigração, é o discurso anti-imigratório. E antes que alguém já nos primeiros segundos desse vídeo dê chilique, ai meu Deus, não dá pra falar só sobre o filme sem falar de política, esse tema é extremamente, unicamente, eu diria, político. E também tem uma coisa engraçada, né? A pessoa quer ser contra a imigração, ela quer defender esse discurso, mas não pode fazer filme sobre isso, e se fizer não pode falar sobre ele, ou não pode falar sobre política, tem que falar só sobre as atuações e a parte técnica do filme. Por outro lado, um dos temas mais importantes da filmografia do cineasta grego Alexandros Avranas são famílias quebradas, famílias disfuncionais, marcadas pelo trauma da violência, marcadas pelo trauma de questões também envolvendo saúde mental e as suas consequências. E a soma desses dois temas é Síndrome da Apatia, o novo filme desse diretor grego que está chegando aos cinemas brasileiros essa semana, e que é um filme que levanta muitas perguntas, às vezes algumas perguntas são mais óbvias, outras são mais complexas. Ele está interessado nos dilemas proporcionados pelo conflito central da sua história. Eu não acho que ele resolve ou que ele discute com abrangência todos os temas com a mesma capacidade, mas eu gosto quando filmes propõem histórias que levantam questões éticas, questões morais e jogam isso para o espectador discutir. Eu tenho certeza que quem for ao cinema assistir a esse filme vai sair da sala de projeção discutindo o filme com a pessoa que o acompanhou. A história gira em torno de uma família russa que está tentando asilo na Suécia e de repente a filha mais nova dos dois, eles têm duas filhas, desmaia na rua, vai para o hospital, fica em coma e é diagnosticada com uma síndrome rara que desliga parte do cérebro, normalmente da criança ou do adolescente, para evitar traumas maiores ou confronto com problemas pesados demais para eles resolverem, que o filme está chamando de Síndrome da Apatia. Para quem conhece a carreira do diretor Alexandros Avranas, não vai vir com surpresa a estética estéril, fria que ele adota para retratar o dia a dia dessa família na Suécia. Mas aqui, essa estética que se baseia em planos fixos ou que se movimentam lentamente, enquadramentos que tendem a quadros mais centralizados e bastante simétricos também, em uma direção de arte e também na escolha de locações que tem formas geométricas mais simples, cores mais sóbrias, poucos objetos de cena que remetem a um calor humano maior, tudo é muito frio, muito industrial, mesmo que seja bastante limpo, extremamente asséptico e higienizado. Vai falar sobre a visão que o diretor tem, que o filme tem sobre o sistema de saúde, sobre as escolas e, de forma geral, o estado de bem-estar social da Suécia. Inclusive, tem um momento do filme em que o casal está fazendo uma espécie de terapia do riso. Eles estão fazendo uma terapia para aprender a serem melhor influência para as filhas, principalmente para a filha que está hospitalizada, e aquilo parece saído diretamente de uma ficção científica distópica. Aquela sueca loura com o uniforme engomado, falando de uma maneira quase sussurrada, pronunciando bem todas as palavras, ensinando eles a sorrirem, ensinando eles a terem postura. É bastante agoniante de ver e nos mostra uma sociedade ali que beira a sociedade distópica, como eu falei, nessa busca incansável por uma perfeição estética da vida que aqueles russos não têm. Pelo menos aos olhos desses suecos que estão ali treinando esse casal e também inspecionando a vida deles, monitorando a vida deles, para saber se eles são bons pais para as filhas e também se eles são aptos para a imigração ou não. E eu acredito que um dos temas principais desse filme é a dicotomia entre Estado e família como quem devem ser os guardiões das crianças e dos adolescentes. Ou pelo menos quem está mais apto, quem está mais capacitado para cuidar do bem-estar de crianças e adolescentes de forma geral. Eu sei que para nós brasileiros, que temos uma cultura muito mais próxima nesse sentido à russa do que a sueca, temos a tendência de achar absurdo que o Estado tenha algum tipo de responsabilidade na criação de filhos, e a gente tende a achar que tudo deve ser responsabilidade dos pais. A gente tende a ver os pais como praticamente aqueles que têm a posse das crianças e dos adolescentes, que podem fazer o que quiser, que podem criar as crianças e adolescentes como quiserem, e isso gera várias anomalias, como violência e abuso doméstico, por exemplo. Não é o caso do que a gente vê aqui, mas tem um momento em que isso chega perto
certo de acontecer, quando o pai dessa família tá treinando ali a filha mais velha para falar o que ele quer que ela fale pros agentes imigratórios, e ele começa a ficar irritado porque ela não tá falando aquilo com naturalidade, mas é óbvio, aquilo não aconteceu com ela tá mentindo para agradá-lo, para ajudar a família, e ela é uma criança de 12 anos se comportando como alguém que tá tentando fazer o que os pais querem, mas não conseguindo. Só que aí aparece um problema na minha visão que é muito óbvio e que esteve na minha cabeça durante a projeção inteira. Pensem comigo, gente. Eu sou um crítico de cinema brasileiro falando sobre um filme dirigido por um grego sobre uma família russa na Suécia. E mesmo que no final da projeção o filme traga alguns letreiros falando rapidamente sobre essa tal síndrome da apatia e como ela começou a acontecer com mais frequência entre pessoas que estavam tentando a imigração na Suécia, vindas do leste europeu, da Rússia e de sua área de influência, enquanto a gente está assistindo ao filme, a gente está nas mãos da narrativa, recebendo as informações de acordo com o que a narrativa está mostrando. E o filme, eu preciso falar sobre isso, joga pra galera a possibilidade de que os hospitais suecos, o sistema público de saúde da Suécia, está mantendo aquelas crianças que têm essa tal síndrome em coma por muito mais tempo do que elas poderiam ficar se elas estivessem recebendo um tratamento mais humanizado, mais adequado, mais tradicional, talvez por uma agenda escondida, por uma agenda própria em relação a receber ou não aquelas pessoas como imigrantes. Depois que ele joga isso pra galera, ele lava as mãos e é aquele negócio, né? Mesmo que uma denúncia nunca tenha sido feita, a partir do momento que você menciona essa possibilidade, essa ideia passa a existir no mundo. Então, nesse filme, existe sim essa suspeita do sistema público de saúde da Suécia em relação ao tratamento daquelas crianças e em relação a objetivos que o Estado sueco teria para mantê-las daquele jeito. O que me fez pensar também sobre a natureza das histórias que a gente assiste. Eu acho que esse filme é um bom exemplo para a gente discutir narrativas, porque até a história que o pai daquela família conta sobre o que aconteceu com ele na Rússia, a gente não viu, e mesmo que a gente tivesse visto, tudo poderia fazer parte de um flashback subjetivo, um flashback do ponto de vista dessa família. Então a gente não pode nem saber ao certo se eles realmente estão falando a verdade. A gente não pode saber se eles realmente foram abusados pelo Estado russo, pela polícia russa, que eles realmente estão sendo perseguidos como dizem que estão sendo. E mais do que isso, gente, quando você está assistindo a um filme ficcional, nada disso aconteceu, porque tudo que a gente tem é o que está na tela. Aqueles personagens ficcionais, eles não têm um passado, a não ser que seja um passado mencionado pelo filme e mesmo assim filtrado pela subjetividade de qual personagem está falando sobre esse passado. Então, eles nunca foram perseguidos, eles nunca foram, sei lá, brutalizados pela polícia russa, porque eles não têm passado, eles são personagens ficcionais, mas dentro do filme, tudo que a gente tem é o discurso, é o que eles dizem que aconteceu, e eu acho que isso também fica suspenso pra gente interpretar se teria acontecido ou não. Como eu falei anteriormente, o diretor é grego. Na hora de ele falar sobre a brutalidade da polícia russa e sobre como a Rússia persegue opositores de uma maneira brutal e violenta, é alguém de fora olhando para um outro país e para um sistema político e também de segurança pública e de talvez repressão que não é do país dele. E, portanto, não é algo que ele conheça de perto. Da mesma forma, quando ele olha para essa Suécia que tem um bem-estar social de aparência e que até dá uma segurança para sua população que a maioria das pessoas dos países do mundo jamais vão ter, porém que assume um controle muito mais invasivo do que qualquer pessoa gostaria sobre a vida dos seus cidadãos e principalmente dos seus imigrantes, isso é um grego olhando para aquela situação e avaliando de fora, e eu sou já a terceira nacionalidade, a quarta na verdade, envolvida nessa história, avaliando um filme feito por esse grego. Por isso que eu digo aqui nessa crítica que muitos desses temas são jogados para nossa interpretação e a gente vai interpretar com a nossa bagagem de mundo e com o nosso viés de confirmação sobre o que a gente pensa sobre a Suécia, o que a gente pensa sobre a Rússia, o que a gente pensa sobre os temas desenvolvidos pelo filme. É isso que vai acontecer. Eu gosto dos temas que o filme propõe, mesmo sendo um pouco cético sobre o conhecimento de causa que esse diretor tem sobre esses temas. Quero muito saber de vocês, se vocês assistirem ao filme ou se vocês não assistiram ainda, porque o filme ainda vai estrear. Me digam aqui embaixo se te interessou. Não esquece de dar um like no vídeo, se inscrever no canal, clicar no sininho e para sempre receberem notificações de vídeos novos por aqui. E por hoje é isso, um abraço, tchau!